As cirurgias da coluna são o nosso assunto com o neurocirurgião Luiz Henrique Pimenta. Os problemas mais comuns da coluna são dores nas costas, dor ciática, enfim, coluna dói. Vamos saber quando a cirurgia é indicada. Dr. Luiz Henrique é especialista no tratamento das diversas patologias da coluna, com soluções cirúrgicas minimamente invasivas. Dr. Luiz Henrique Pimenta, é possível tratar a coluna sem necessariamente operar? A grande maioria dos tratamentos de coluna não são cirúrgicos. 90% dos nossos tratamentos são puramente clínicos. Todo mundo tem a impressão que tratar a coluna, e os pacientes vêm perguntando, eu preciso operar da coluna porque eu tenho uma hérnia de disco. E quando você começa a conversar com o paciente, na realidade ele tem uma imagem que parece uma hérnia de disco, e quando você fala, não, espera aí, 90% disso sara sozinho. É de 5 a 10% dos pacientes de coluna que realmente precisam de cirurgia. É claro que existe um excesso de indicação cirúrgica, mas na verdade verdadeira, na realidade correta das coisas, a indicação de cirurgia de coluna é pequenininha. A indicação é tudo, né? É tudo. A indicação quando a gente certa fala, é tudo. Sem dúvida. É mais importante do que a mão do cirurgião. Eu sempre digo que mão de cirurgião é treinamento. Qualquer macaco treinado a fazer o que eu faço vai fazer a mesma coisa. É verdade. O que é importante, muito mais importante, é decidir realmente aquele paciente que vai beneficiar com aquilo que eu estou querendo fazer. E a gente presta muita atenção no desenvolvimento dos tratamentos não cirúrgicos, porque, mais uma vez, como o colega falou, prevenção é muito mais importante. Outra coisa que é muito mais importante, porque todo mundo pensa que coluna é um conjunto de ossinhos, né? Você vê um monte de ossinho. Sempre que você vê a coluna, você vê só isso. Só que coluna é muito mais, tem ligamento e tem músculo. Se o músculo estiver fraco, que é o que acontece com o idoso, e a população, como ele bem falou, está envelhecendo, o músculo vai desaparecendo, vai enfraquecendo e começa a doer. Então, grande maioria das dores é por falta de músculo, por falta de postura, e é tudo que a gente faz no consultório. Fala, olha, a senhora precisa começar a exercitar. Eu sei que faz uns 40 anos que a senhora não sabe onde fica o endereço da academia, mas é por aí, muito mais do que com o cirurgião. É impressionante como funciona isso. É verdade. E a água ajuda muito. Os exercícios na água ajudam. Sem dúvida. Incrivelmente. São os chamados exercícios sem impacto, né? É interessante porque... É como a fisioterapia, né? Aqui no script a gente fala... Verdade, né? Não, sem dúvida. A gente fala, é mais comum no sexo feminino. O que acontece no sexo feminino? O sexo feminino tem uma porção de coisas ligadas à imagem, a se cuidar, pentear o cabelo, fazer maquiagem, etc. E a mulherada não gosta de água. Quando eu proponho fazer hidroginástica, hidroterapia, fecha o tempo. Eu preciso achar uma outra opção que não seja entrar na água, porque desmancha o cabelo, depois eu vou ficar 2 horas secando o cabelo, enrolando o cabelo. A pele fica péssima, tem vários inconvenientes. Sem dúvida. Mas é tão reparadora, se todo mundo soubesse como ajuda, é impressionante. É verdade. Eu estou dando um depoimento, assim, sabe? Eu fui a vários neurocirurgiões, a vários ortopedistas, fisiatras, uma peregrinação. E essa peregrinação toda me indicou a cirurgia. E a hidroterapia está me tirando da cirurgia. Claro. É impressionante como é genial. A hidroterapia mais a fisioterapia. Sem dúvida. É um conjunto da obra, mas esse conjunto da obra que dá trabalho, que é chato, que molha o cabelo, que arrebenta a pele. E que leva tempo, né? Leva tempo, tem que ir, depois aí tem que tomar banho lá para poder vir trabalhar. Não é confortável. Não. A não ser para os muito ricos, os que têm uma piscina aquecida em casa ou no condomínio, e o professor vai lá, um personal, né? E tal. É mais fácil, né? Mas para a pessoa comum que vai ao lugar fazer,
mas é genial. Posso perguntar? Como resultado. Posso perguntar? Claro, que é o deve. seguinte, eu tenho problema de coluna, porque eu corria muito antigamente. Então, de vez em quando eu estou parado algum tempo de fazer atividade física, que às vezes cara, eu não consigo por causa de tempo e tal, sinto muita dor. Sinto muita dor, às vezes fico meio travado, aí vou, aquele trâmite todo, vou ao médico, tomo uma coisa para aí anti-inflamatória, volto ao exercício. Só que comigo, as pessoas sempre indicavam uma coisa assim, vai fazer pilates, vai fazer... Aí eu fazia isso, não resolvia nada de nada. Pelo contrário, uma vez eu fiz quase 1 ano de pilates, não estou dizendo que era ótimo, mas eu continuei sentindo dor o ano inteiro. E o que acontece comigo? Eu tenho uma coisa comigo que é o seguinte, eu só funciono com exercícios intensos. Se eu for fazer um exercício de alongamento tradicional, não adianta, não muda nada. Se eu for pegar um personal ou um exercício de alongamento super pesado, é o que funciona comigo. Como é que é essa explicação? Se alguma coisa comigo, isso geralmente... Existe uma... Dá licença, se eu quiser fazer crossfit, por exemplo, fico na dúvida, que é ultra pesado, mas eu acho que ao mesmo tempo, comigo vai funcionar. Você entende? Eu não tenho muita explicação para isso, a não ser que cada indivíduo reage de uma forma. Os exercícios mais intensos de período curto, eles melhoram o metabolismo, fazem o metabolismo ficar mais rápido. Então, sob certo aspecto, criam a sua musculatura de forma mais rápida. Você perde tecido gorduroso, ganha musculatura. Então, isso... Desde que a sua coluna permita fazer esses exercícios mais intensivos, que são de mais impacto, ótimo. O problema é que depende da patologia, da doença também, a sua capacidade de poder fazer um exercício mais intenso ou menos intenso. Você falou de correr e isso produzir dor, isso é um engano. Não, eu nem sei, olha só, eu acho que pode ter sido isso. Mas é uma coisa que eu sempre digo para meus pacientes, quando me perguntam, correr faz mal, e eu digo, olha, faz muito mal não correr. Porque a vida sedentária é muito pior do que qualquer tipo de exercício. Falar, não, eu salto de paraquedas, está fazendo exercício, está ótimo, está conseguindo fazer, faz de forma regular, esse é o caminho. Eu sou corredor, eu sou maratonista. Se eu achasse que fizesse mal, eu já tinha parado faz tempo, estou quase nos 70, então está até na hora de começar a diminuir um pouco. Sabe que o exercício, eu ouvi esse relato aqui numa entrevista e quase não acreditei. Depois a Débora Cole, que é bailarina, me confirmou isso. Eu entrevistei uma moça gaúcha chamada Daniela Carvalho Lima. Ela sofreu um acidente em Porto Alegre, foi atropelada por um ônibus. Enfim, uma loucura. 9 meses de hospital, 25 cirurgias, um horror. E nesse horror todo, ela fez, 40 enxertos. É uma coisa punk. Ela agora é uma corredora, ela agora é uma nadadora, ela agora é uma para-atleta. Que recuperação. Incrível. E você sabe, quando ela tem mais dor, ela faz mais exercício para melhorar a dor. E eu conversei isso com a Débora Cook, que me confirmou isso. Dói sempre, mas se doer muito, tem que pegar mais pesado. A musculatura é muito louco isso, né? É muito importante. Isso funciona realmente. A musculatura e o equilíbrio muscular, porque todo mundo pensa que musculatura é o tamanho do braço, né? E não é o tamanho do braço. Né? E não é isso. Por exemplo, em termos de coluna, tem um negócio chamado o core, que é a musculatura fina de equilíbrio, que quando você fica num pé assim, ela provavelmente consegue ficar na ponta de um pé. Nós, assim, mais veinho, começamos a ter mais dificuldade. Por que isso? Porque o músculo está perdendo uma das suas capacidades, que é de equilíbrio. E isso faz muita falta em todas as articulações, mas em especial isto. Todo o exercício de água força você a criar um equilíbrio diferente. Andar de lado, andar de costa na piscina e tal, tudo isso é para o equilíbrio. Então é por isso. É muito importante. E aquele tal de pessoas? O músculo psoas, aliás, é a técnica que a gente desenvolveu para a coluna, atravessa esse músculo psoas. E o músculo psoas é um músculo muito importante na estabilização da coluna lombar.
É incrível, e é onde tem uma porção de nervinhos, etc. Sempre foi considerado o santuário dos nervos, portanto, existiu o mito de que não seria um trajeto normal para cirurgia de coluna, e hoje é uma técnica que está pegando fogo nos Estados Unidos, desenvolvemos a capacidade de fazer cirurgias pequenas, laterais, através desse músculo. Porque a gente pode Mas dizer, é muito importante a recuperação dele. a gente pode dizer para as pessoas que é onde? É assim, ao lado da coluna, não é? Você tem a coluna vista pela frente e a coluna vista pelo lado. Você até consegue ver Vou virar assim para essa câmera mostrar então. esses amarelinhos aqui, que são as raízes nervosas. Elas vão entrar nesse músculo que está aqui, lateral, como se fossem meus dedos aqui. E esse é o músculo psoas. Ele é um músculo estabilizador da coluna lombar. Mas ele dói, né? Muito importante. Quando ele dói. Porque ele deve estar descompensado. Um trabalhando diferente do outro. Tem técnicas de manipulação, né? Existem manipulação, existem exercícios específicos, mas é um músculo interno. É muito mais difícil trabalhar do que um bíceps, por exemplo. E como é que você trabalha? Você falou que é uma técnica que você está desenvolvendo? O que eu gosto, o que eu curto na minha vida é tentar transformar. Eu sou questionador, sempre fui meio considerado maluco, porque eu gosto de inovar, eu gosto de tentar coisas diferentes, sempre pensando no paciente, diminuindo a agressão para o paciente e trazendo técnicas menos invasivas. Imagina, hoje é toda a moda, mas quando eu comecei isso há 15 anos atrás, em que todo mundo cortava por trás e punha 20 mil parafusos para tratar, às vezes, um negocinho pequenininho, né? E eu era considerado assim, muito controvertido, na melhor das... O nome mais bonitinho, mais bonitinho que tinha de mim. Controvertido é para não dizer que é doido. Pois é. E isso deu certo, está pegando fogo, graças a Deus. Por quê? Porque você é de onde? Eu sou de São Paulo. E trabalha em São Paulo? Trabalho em São Paulo, tenho um consultório no Rio, trabalho nos dois, mas minha sede é toda lá no IPC, São Paulo. As referências que a gente tem das suas palestras são, assim, um sucesso por causa disso. Obrigado. Eu me envolvi bastante com o desenvolvimento. Uns americanos vieram ver o que eu estava fazendo, gostaram da ideia, desenvolveram a técnica lá, em San Diego, e essa técnica nos Estados Unidos é a técnica que disparou. Tanto que 15 ou 20 firmas diferentes copiaram partes, porque essa coisa de patente é coisa de advogado, né? Protege aqui, mas um outro advogado descobre um jeito de dar a volta na patente. Então tem várias firmas fazendo acessos laterais, mas a grande vantagem... A característica da técnica é o acesso lateral? É que você faz, por exemplo, numa escoliose que precisa 3, 4 níveis, você faz um cortezinho assim e consegue fazer tudo pequeno, pouco agressivo, não afasta, retrai músculo, e depois a recuperação, como nós estamos falando aqui há meia hora, é gigantesca. E a dor do paciente é muito grande nas técnicas tradicionais, chamadas técnicas abertas. Mesmo na área dele, tudo tende a ser menos invasivo, o menos possível, desde que o resultado seja pelo menos igual àquela tradicional aberta. Só faz sentido se for, claro. Porque existe também uma conotação de que precisa ser minimamente... Não, precisa ser tão bom quanto qualquer outra técnica, com a menor agressão possível.